Olá, bem-vindos a mais uma videoaula, nossa videoaula de número 8, e nós abordaremos sobre o filo Nemertia. Então, eu trouxe esse cladograma aqui para vocês, para mostrar, situar vocês aonde que nós estamos nesse momento, né? Nós vimos já sobre o filo dos poríferas, que se enquadravam no sub-reino Parazoa. Daí entramos em Eumetazoa, onde nós vimos os considerados primeiros animais, os animais verdadeiros, né? O quinidário, o grupo dos quinidários, o filo dos quinidários, que anteriormente, junto com Quitenófora, eles eram considerados como um único filo, Coelenterata. Hoje, Coelenterata é considerado um filo parafilético, não é o mais utilizado. Quinidário e Quitenófora, como já vimos, formam filos separados, né? E ambos compartilham de características comuns que devido a essas características comuns, que levavam a um único filo, né? Que as características dos dois as formas são muito parecidas. Quinidário e Quitenófora apresentam formas medusoides, a Quitenófora apresenta uma forma parecida com a forma medusoide de Quinidária, e várias outras características, né, que esses grupos compartilham. Na sequência, nós entramos em Bilatéria, onde nós temos os animais bilaterais, né? Um outro grupo, né, o grupo Bilatéria, ele é considerado um grupo irmão de Radiata, né? Ou seja, eles compartilham de um mesmo ancestral comum. E o primeiro que vimos foi aí os indivíduos do filo dos plateumintos. E na aula de hoje, nós vamos abordar sobre o filo Nemertia. Então, quais as características desse filo? Eles estão inclusos no reino animal, como eu acabei de mostrar, no sub-reino Eumetazoa. Anteriormente, esse filo se denominava de Rhincocella, né? Que do grego derivava rinco, bico, que significava bico, né, focinho, e coelos, que significa cavidade, que isso faz menção a uma estrutura que esses indivíduos apresentam, chamada de probóscide, que fica alojada dentro de uma cavidade, que nós veremos mais à frente. Eles são vermes alongados, frequentemente achatados, alguns se assemelham um pouco ao grupo dos plateumintos, e poucos são parasitas, né? Vocês viram em plateumintos que existem muitos indivíduos que são parasitas, nesse grupo são poucos. Eles são animais marinhos bentônicos, né? Que eles se encontram ali próximo ao substrato aquático, mas também existem indivíduos de água doce e poucos indivíduos terrestres. São poucos gêneros que estão associados a esses ambientes de água doce e terrestre. Em torno de 1.149 espécies, e no Brasil existem 41 espécies. Em São Paulo, especificamente, são 39 espécies constatadas. E é muito interessante que esses indivíduos eles podem variar muito o seu tamanho, de poucos milímetros até 30 metros ou mais, né? E as principais características desse grupo, né, que elas foram as características gerais, agora as principais características. Como eu disse, eles são animais bilaterais, como eu havia mostrado no cladograma, o que significa que um plano divide esse indivíduo em partes iguais, como mostrado aqui nessa figura. Eles não apresentam sistema respiratório, as suas trocas gasosas são realizadas por difusão simples através da parede corporal. E a sua locomoção é de uma maneira muito interessante. Eles utilizam cílios epidérmicos, né? E eles possuem estruturas chamadas de glândulas cefálicas que produzem um muco. E eles fazem uma trilha com esse muco e eles vão se locomovendo através desses cílios pela essa trilha de muco. O sistema digestório desses animais ele é completo, ele vai de boca até ânus, como veremos a seguir. Então, como eu havia falado, a probóscide é uma estrutura que auxilia esses indivíduos na captura de presa
e não necessariamente ela está vinculada ao sistema digestório, ao trato digestivo. Em maioria das espécies, esse tubo longo ele está separado do trato digestivo. Então aqui nós temos um indivíduo, esse é um corte dorsal do indivíduo, onde a gente pode observar, né, essa estrutura, a probóscide, que está aqui. Essa probóscide, ela fica dentro de uma cavidade chamada de rincocele, que é essa cavidade aqui. Ela fica alojada dentro desse rincocele. Então aqui nós temos um corte sagital do indivíduo, seria como se eu cortasse ele assim e olhasse por dentro, um corte sagital. E aqui a gente observa, né, a probóscide, ela se encontra dentro dessa cavidade chamada de rincocele. E de que maneira acontece a captura de presa? Existe uma pressão exercida dentro dessa parede rincocélica que faz com que ocorra uma evasão dessa probóscide, né? E aí essa probóscide sai, captura a presa, e a retração dessa probóscide, né, ela acontece através de músculo retrator, como a gente pode observar nessa figura, e existem vários tipos de probóscide. Alguns indivíduos apresentam várias papilas ao longo dessa probóscide. Essas papilas elas produzem substâncias adesivas e pegajosas, né, que auxiliam na captura da presa. Outros indivíduos apresentam a probóscide ramificada, como se fossem vários tentáculos, né. E aqui nós temos, para mostrar para vocês, né, que o sistema digestório deles é completo, que passa pela boca, eles apresentam esôfago, um estômago, intestino. No intestino, a digestão pode ser tanto intracelular quanto extracelular. Extracelular na cavidade e intracelular existem células fagocitárias na parede desse intestino que englobam essas partículas para a realização da digestão intracelular. E quanto ao sistema nervoso e sensorial? Esses indivíduos apresentam um cérebro com 4 gânglios ao redor do rincodeu, né? Aqui cada um desses indivíduos representa uma espécie diferente, um grupo diferente, e é muito variada a maneira como se apresenta essas estruturas nervosas ao longo do indivíduo, né? Então são 4 gânglios ao redor do rincodeu ou do rincocele e um par de cordões nervosos. Aqui, essa figurinha esquemática que eu venho trazendo ao longo dos slides, sempre a mesma para facilitar a compreensão, né? Então nós temos aqui o cordão nervoso passando de um lado, o cordão nervoso passando de outro. Aqui o órgão cerebral. Aqui nós também temos, né, esses órgãos cerebrais. Né? Esses órgãos cerebrais, eles são considerados órgãos sensoriais. E existem, esses indivíduos, apresentam vários tipos de órgãos sensoriais, né? Como fendas cefálicas, ocelos, sulcos cefálicos. Em especial, esses 3 aqui, órgão frontal, sulco cefálico e órgão cerebral, eles apresentam quimiorreceptores. Acredita-se que esse órgão cerebral esteja associado aí com a realização de osmorregulação nesses indivíduos. E a outra característica interessante também é que alguns grupos desse filo, eles podem apresentar hemoglobina nessas estruturas nervosas, né, no cérebro e nos cordões nervosos, né? Essa hemoglobina, ela se encontra dentro desses eritrócitos e elas podem auxiliar aí no momento que o indivíduo precisa ser mais ágil, né, porque precisa de mais oxigênio para realizar algum tipo de atividade específica. Transporte interno e excreção. Bom, eles podem realizar difusão simples, realizar algumas atividades e trocas gasosas pela difusão simples, mas eles também apresentam 2 sistemas, considerados 2 sistemas circulatórios, que por meio da contração muscular vai fazer com que esse fluido circule no indivíduo. Então, como eu disse, né, eles apresentam o rincocele. Esse rincocele ele é utilizado na eversão da probóscide, que eu expliquei, que auxilia na captura da presa. Esse rincocele ele é considerado um sistema circulatório
mas eles também podem apresentar o chamado sistema sanguíneo. E esse sistema sanguíneo, observando na figura aqui, ele contém, na maioria das espécies, dois vasos, chamados de vaso dorsal e o outro chamado de vasos laterais. Mas algumas outras espécies podem apresentar os vasos chamados de transversais, que auxiliam aí também nessa circulação. E esses ambos sistemas, né, tanto o circulatório realizado pelo Rincocelli quanto o sanguíneo, eles são interligados por tampões vasculares. A excreção desses indivíduos é realizada por uma estrutura chamada protonefrídeo, que também é conhecida como célula-flama. Cada um desses protonefrídeos, eles apresentam várias células terminais, como vocês podem observar aqui, e esses protonefrídeos, eles estão ligados no vaso sanguíneo, que está aqui. Aqui é o cordão nervoso e esse daqui é o vaso sanguíneo. Esses protonefrídeos estão ligados na parede dos vasos sanguíneos. A reprodução desses indivíduos, ela pode ser tanto assexuada por fragmentação, como nós podemos observar nessa figura. Esses indivíduos, eles apresentam anéis circulares ao longo do corpo, e esses anéis, eles se fragmentam, e nas extremidades desses fragmentos se originam as partes faltantes desse indivíduo, o que é muito interessante de se observar. E aí formam novos indivíduos. Então aqui nós temos um exemplo, se fragmentou em 4 pedaços, e cada pedaço dele originou um pedaço faltante, ora a cabeça, ora a porção terminal, originando vários indivíduos. E também, é claro, existem muitas variações. Esse é um grupo simples, é um grupo curto, mas é um grupo que apresenta muitas variações entre as espécies para a realização de todas as atividades, né? E com relação à reprodução sexuada, a maioria dos indivíduos são dioicos, apresentam o sexo separadamente. A gente viu nos grupos anteriores muitos indivíduos hermafroditas que ocorria a presença, né, de 2 sexos no mesmo indivíduo. Nesse caso, a maioria são separados. E as gônadas, a gente pode observar, as gônadas, elas alternam com esses divertículos do intestino ao longo do corpo do animal. E a fecundação é externa, eles liberam os gametas no local e ocorre a fecundação externa. E o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. No caso do desenvolvimento indireto, nos indivíduos marinhos, né, ocorre a formação de uma larva que nós denominamos de larva pilídeo. E é isso, dei uma pincelada geral sobre esse grupo. Ele é um grupo relativamente pequeno, mas ele apresenta uma série de peculiaridades, particularidades entre as espécies. Eu tentei fazer um apanhado geral e mostrar de uma forma geral para facilitar para vocês. Então, tenham todos um bom estudo. Até mais.